Tudo certinho? Vamos investir bem hoje? Hoje a gente vai fazer a análise da queridinha da galera do Buy and Hold, né? Que fique bem claro, não sou trader, né? Eu faço Buy and Hold, mas busco boas oportunidades de compra, né? A preço justo ou descontado. Não, assim como qualquer produto na minha casa, eu não quero pagar caro nas minhas ações também. Fica aqui primeiramente o nosso disclaimer, né? Que as ações aqui apresentadas no canal não são de forma alguma indicativos de compra ou de venda. O canal e as análises aqui realizadas são apenas uma percepção pessoal e a aplicação das minhas técnicas e entendimentos a respeito do mercado de ação para a realização das minhas próprias compras, para a formação da minha própria carteira de ativos. Tá bom, gente? Então, que isso aqui sirva apenas de mais um indicativo para vocês aprenderem e entenderem como funciona uma empresa, como ela é avaliada e como ela é precificada. Tá? A gente faz aqui uma análisezinha fundamentalista e depois a gente faz o valuation para determinar o preço justo da ação. Então, sem mais delongas, vamos lá começar. A VEG3, né? A gente já veio aqui um pouco mais acelerado também. Já está tudo tabulado. Então a gente vem aqui primeiro pela receita líquida, que começa em 4 bilhões 210, aumenta aqui em 2010 para 4.3, 5.1 em 2011, 6.1, 6.8, 7.8, 9.760, 9.367, 9.523, 11.970, 12.693. Ou seja, aqui vem numa subida constante. Em momento nenhum a VEG perde a pegada dela e decai a receita líquida, né? Então a gente tem aqui uma taxa anualizada de, como se fosse um juros sobre juros, de 11,67. A gente vem aqui para o EBITDA para a gente medir essa eficiência desse crescimento da receita líquida, né? A receita líquida cresce constantemente ao longo dos anos, mas vamos ver aqui se o EBITDA também acompanha. A gente começa aqui em 2009 com 818 milhões, 787 dá uma decaída, 851 retoma, 1 bilhão, 1.2, 1.3, 1.4, 1.478, né? Aqui 1.407, 1.466, 1.824 e 2 bilhões e 68. A gente vê aqui também que ela tem uma constância muito grande, dá uma escorregadinha aqui ou outra, umas duas escorregadas, né? Aqui em 2015 e 2016, mas muito pouco, né? A questão de 71 milhões dentro de uma receita líquida de mais de 9 bilhões, quase 10 bilhões, é muito pouco. Aqui também ela dá uma decaída nesse ano, 2013 para 2014, mas também nada expressivo. A gente tem um crescimento aqui do EBITDA, um pouquinho abaixo do crescimento da receita líquida, né? Então ela vem expandindo a receita líquida dela, mas a eficiência não acompanha no mesmo ritmo. Não quer dizer que a empresa não seja eficiente, tá bom? É só que o crescimento da eficiência é menor do que o crescimento da captação de dinheiro. Então vamos lá agora para ver a margem EBITDA dessa empresa. Então 2009 ela vem com 19, quase 18, 16, 16, 18, 17, 15, 15, 15, 15, 16,29. O que a gente assiste aqui é uma completa estabilidade. A gente vê que ela sempre se mantém em uma certa média, né? Pelas próprias coisas a gente vê que ela sempre está nessa média ok, de acima de 15, né? Está aqui acima de 15, mas nunca ultrapassa também os 20. Tem um pico histórico aqui em 2009 e ela tem uma estabilidade muito grande em 2015, 16, 17, 18 e começa a mostrar uma tendência de alta de novo aqui em 2019. Mas se a gente for pegar aqui o anualizado, né, pegando o ano 1, que acaba sendo o pico histórico, e trazendo para cá, ela acaba perdendo um pouco de eficiência, que foi o comentário que a gente fez aqui em cima, ó, não acompanha a receita, não acompanha, o EBIT não acompanha a receita, então ela perde aqui um pouco de eficiência em 1,75 ao ano, né, anualizado isso aqui. Então vamos para o lucro, né, que é o que interessa aqui no final das contas. A gente vê aqui quanto que ela capta de dinheiro para dentro da empresa, quanto que ela tem de eficiência
para reter esse dinheiro, para formar caixa com a margem EBITDA aqui e o EBITDA. E só que a gente vai ver o que é que de fato sobra no final. Então a gente começa aqui em 2009 com 558 milhões, depois 553, 607, 664, 800, ó, aqui vem bem estável, né? Com uma ascendência ok. Depois ele dá um salto aqui em 2013, mantém uma tendência de subida, estabiliza, ainda meio estável, né? Que aqui é 1 bilhão 127, 1 bilhão 140, 1 bilhão 344 e 1 bilhão 464. Partindo daqui, que é um ponto menor, até aqui a gente tem um crescimento anualizado de 10,13% nesse lucro, né? Então, em 10 anos, ela dá um salto muito bom, né? Então, a receita cresce bem aqui em 10%, em 11,67%. O EBITDA também cresce muito bem, né? A uma taxa de quase 10%. E o lucro cresce a uma taxa de 10,13%. Números muito bons, muito bonitos até agora. A margem líquida aqui a gente vai ver o que é que de fato fica. Com a empresa, 13%, 12%, 11%, 10,8%, 12,4%, 12,3%, 11,9%, 12%, 12%, 11,2%, 11,5%. É uma margem de lucro líquido ok. Não é nada espantoso, não é nada assombroso. A gente não assiste aqui o lançamento de um foguete, né? Mas a gente vê muita constância aqui nesses números que a gente viu até agora. Né? Tudo bonitinho, tudo reloginho, um cresce, o outro acompanha, um cresce, o outro acompanha. Então tá tudo muito bom até agora. Vamos lá, vamos para o patrimônio líquido. Como é que está crescendo esse patrimônio ao longo do tempo? A gente vem aqui no ano 2009 com 2 bilhões 387, 3,5 bilhões, 3,9, 4,1, 4,6, 5,1. Depois, em 2015, 6,1 bilhões, né? Eu acho que é um dos maiores saltos aqui. Depois dá uma decaídazinha, sobe de novo para 6,8, 7,8 e 8,490. O patrimônio líquido cresce bem, ó, sai aqui da casa de 2 bilhões para a casa de 8 bilhões. Anualizado, ele está numa taxa aqui de 13,53%. De novo, né? A gente tem aqui uma inconsistênciazinha que dá uma quedinha de nada, insignificante, e o resto todinho é crescimento constante, né? É quase que como se estivesse subindo uma escadaria, né? Degrau por degrau ela vai aumentando gradativamente aqui. Então vamos ver a eficiência aqui, o ROI, o que é que ela fatura aqui em cima desse patrimônio líquido, né? De fato, então o ROI aqui de 23% em 2009, 15% em 2010, 15,5%, 16,0% 2012, 18 em 2013, 18 em 2014, 18 em 2015, 18 em 2016. Ó a constância, né? 16,7 em 2017, 17,1 em 2018 e 17,2 em 2019. Assim, ela parece que não é nem uma empresa, uma indústria, né? Parece que é um escritório de contabilidade que vai arrumando os numerozinhos tudo certo, tudo bonitinho, todo mundo alinhado para crescer como se fosse um relógio suíço, né? Funcionando como um relógio suíço. O payout aqui, o que é que ela vem distribuindo para o seu acionista? 47% em 2009, 63% em 2010, 49% em 2011, depois vem 48%, 46%, 48%, 45%, 47%, 48%, 45%, 46%. Ou seja, ela distribui uma parte do lucro e retém uma outra parte para crescimento e reinvestimento na própria empresa. Aqui o payout médio dos últimos 10 anos, ela tende a pagar 48,36% dos lucros. Né? O payout aqui quantificado, a gente vem para 262 milhões, 333, 294, 319, 389, 462, a gente vem para cá dos 524, 530, 545, 605, 673. Vem crescendo praticamente nas mesmas taxas. Olha aí, o que a gente assiste aqui? Taxa analisada de receita líquida 11%, de EBITDA 9%, de lucro líquido ou de 9,72%, quase 10%, lucro líquido 10,13%, de patrimônio líquido 13,53% e aqui o crescimento do payout também 9,89%, quase 10%. Então fica aqui todo mundo muito alinhado aqui próximo dos 10%, né? Um pouquinho a menos,
um pouquinho a mais, mas, como eu falei antes, a empresa funciona como as engrenagens de um relógio suíço, né? Muito bem coordenada. Vamos lá para o fluxo de caixa operacional. No fluxo de caixa operacional que a gente tem em 2009 1,150 milhões, 614, né? Dá uma queda boa aqui de 2009 para 2010. 2011 decresce mais ainda, né? Parece um ponto aqui fora da curva. Depois em 2012 dá um salto para 893 milhões. Depois vem para casa de 1 bilhão, 1 bilhão ponto 1, 982 milhões, 2,1 bilhões. Depois dá um decréscimo aqui de 2016 para 2017, né, que cai aqui quase 1 bilhão. Se mantém em 2018 e não cresce muito aqui em 2019. O que é que a gente vê aqui? Então é um dos indicativos que não teve aquele crescimento expressivo, que foi o fluxo de caixa operacional. Então a gente tem aqui tem um crescimento anualizado numa taxa de 2,44%. Foi a menor taxa até agora dos bons indicativos da empresa. E falando de fluxo de caixa operacional, né, que não foi tão alinhado com relação os demais fundamentos aqui da empresa, a gente tem aqui agora o CAPEX, que é diretamente relacionado com o fluxo de caixa operacional. A gente vem aqui de 2009 com 267 milhões de CAPEX, 377, 404 milhões, 255 em 2012, dá uma caída, desculpa, na verdade cresce um pouquinho aqui em 2013 para 280, 2014 sai para 468, 507, 347, 250, 418 e 495. Não tem também nenhum crescimento exponencial. Então, assim, se o fluxo de caixa operacional não cresceu numa taxa tão vertiginosa, o CAPEX também não deu um salto tão grande. Mas se a gente for comparar aqui um com o outro, ele mais que dobrou. Então ele cresce, o fluxo de caixa operacional cresce a 2,44% ao ano e o CAPEX cresce numa taxa de 6,77% ao ano, né, como se fosse juros sobre juros, um crescimento de uma linha reta. O fluxo de caixa livre, né, que é o que sobra aqui dessa relação de fluxo de caixa operacional e CAPEX, vem aqui em 2009 a 883 milhões, depois cai em 2010 aqui bastante, fica negativo em 2011, né, um período aqui a gente já começa a ver alguns números que não são tão interessantes nessa área da empresa, né, do fluxo de caixa operacional, CAPEX e fluxo de caixa livre. Então, em 2012 aqui ela retoma aqui para 638 milhões, 2013 747, 2014 679, cai um pouquinho em 2015, dá um salto vertiginoso aqui para 2016, né? Tem um crescimento expressivo aqui o fluxo de caixa livre para quase 1,8 bilhões. Depois cai em 2017, talvez tenha sido algum não recorrente, né? Não sei dizer, teria que ir mais a fundo aqui nessa questão, mas aí depois ele cai de novo para 2017, fica aqui na casa dos 881 milhões em 2018 e em 2019 ele retoma aqui uma tendência de crescimento, mas não muito expressivo, fica aqui abaixo de 1 bilhão. Como eu falei, aqui são os números menos expressivos da empresa, né? Nessa parte do caixa. E no fluxo de caixa livre, o crescimento anualizado aqui está abaixo de 1%, então tem 0,93%. Vamos agora aqui para as disponibilidades, né? Caixa líquido, então ele parte aqui de zero em 2009, não tinha nada no caixa. 2010, 2 bilhões 550, 2,9 bilhões em 2011, 2,5 bilhões em 2012, 3,3 em 2013, 2014 já parte para casa dos 4 bilhões, 4,4 em 2015, 4,7 em 2016, se mantém na mesma taxa de 2017, cai em 2018 e se mantém nessa tendência de queda aqui no acumulado de 2019. Sempre tem um caixa bom, né? Apesar aqui dessa tendência de queda, a empresa sempre tem um dinheiro bom em caixa. O crescimento aqui, que a gente parte de 2010, né? Porque 2009 o caixa é zero, então o cálculo dá errado, então a gente vem para 2010 e projeta até 2019.
Então a gente tem um crescimento anualizado aqui de 3,36%. Né? Aqui em cima a empresa impressiona um pouco mais e aqui embaixo a empresa fica ok, né? Mas aquele ok que está tudo certinho, a casa está arrumada, não tem nada errado. Né? Vamos continuar aqui a análise agora para a parte da dívida. Aqui na parte da dívida a gente vem primeiro aqui para a dívida bruta, né? Começa aqui em 2009 com 1,8 bilhões, 2,4 bilhões em 2010, quase 3,5 bilhões em 2011. Aqui vem uma crescente, né? 2009, 2010, 2011. Só que em 2012 ela dá uma decrescida e em 2013 volta a crescer de novo. 2014 cresce novamente, 2015 para 5 bilhões, 2016 dá uma queda aqui de 4.400, 2017 para 4 bilhões, aí começa uma tendência de queda novamente. Para 2018 3.700 e em 2019 2 bilhões 966. Como é que essa dívida vem evoluindo ao longo dos anos? O juros anualizado dela aqui é de 4,71. Então, todo ano a dívida cresce 4,71 em média. Se a gente fazer uma relação aqui com os outros indicativos positivos, a gente vê que a dívida cresce 4,71, só que o nosso lucro aqui, por exemplo, a nossa receita líquida cresce 11%, o nosso EBITDA cresce 9%, o lucro líquido cresce 10%, patrimônio líquido cresce 13%. Então, assim, a dívida cresce e decresce assim, ao longo do tempo. A empresa sempre está endividada, mas é um negócio muito saudável aqui para ela. Não tem nada de mais nisso. Vendo aqui para a dívida líquida, a gente constata isso com mais clareza. Em 2009 ela estava com 1,8 bilhões de dívida líquida, né? Que é a dívida bruta subtraída aqui do caixa. Já em 2010 a empresa não tinha dívida, ela tinha uma dívida aqui no papel, só que se a gente abater do caixa líquido aqui da empresa, né, das disponibilidades, ela fica aqui positiva, fica uma dívida positiva, ou seja, não tem dívida. 2011 ela retorna a ter dívida aqui, 526 milhões. 2012 a dívida cai para 126 milhões. 2013 tem mais caixa do que dívida, fica positivo. 2014 mais caixa do que dívida de novo. 2015 ela volta a se endividar um pouquinho, mas algo muito controlado, né? Menos de 1 bilhão. E em 2016 a dívida de novo já está zerada, né? Parece que a dívida dela de bilhões só dura um ano. 2017 de novo o caixa está positivo, tem mais caixa do que dívida. E 2018 ela tem um pouquinho mais de dívida do que caixa, tem uma dívida líquida de 243 milhões. Só que em 2019 o caixa novamente supera a dívida líquida da empresa e fica positivo aqui em 470 milhões. Então, como ela vem aqui de dívida para caixa positivo, para positivo, positivo, positivo e dívida, a gente não consegue fazer uma taxa evolutiva, né? Até porque a dívida não vem evoluindo, ela vem sumindo ao longo do tempo. Vamos aqui para a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, né? Aqui, ó, nesse indicativo aqui, ele indica a relação entre o crescimento do patrimônio líquido e o crescimento da dívida bruta. Resultado maior que 1 indica que a empresa possui mais dívida do que patrimônio. Números muito altos indicam perigo de endividamento excessivo. É o que a gente não constata nela. Né? Aqui, em 2009 estava ok, né? O caixa aqui estava zerado, então foi o período de mais alta dívida aqui para ela. Mas depois, ó, dívida ridícula aqui na verdade está positivo, não tem dívida, dívidazinha muito baixa, inexistente, caixa positivo, dívida muito baixa, caixa positivo novamente, caixa positivo, dívida praticamente inexistente e caixa positivo, então não tem dívida de novo. A gente vem aqui para a dívida líquida agora, né? A gente pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA. E aqui o que é que ele indica? Né? Quanto menor o índice, melhor para a empresa. Ou seja, valor acima de 2,5 já é considerado uma alavancagem perigosa. Então a gente vê aqui ó, que a empresa, o pico de endividamento dela, de fato, que ocorreu em 2009, quando ela não tinha nenhum caixa. Só que depois vem para cá, ó, não tem dívida, é positivo.
aqui muito baixo, muito controlado, ó, tudo verdinho, ó, quase inexistente. Tudo aqui que é negativo, tá, gente? Não tem dívida. Esse aqui não tem dívida, não tem dívida, não tem dívida, é positivo. Dívida controlada, dívida controlada, dívida controlada, não tem dívida, não tem dívida. Assim, a empresa tá muito bem, né? Ô, gente, eu acho que eu confundi aqui um pouco, desculpa. É, essa parte bem aqui, não, tá certo, é isso mesmo. E aqui não tem dívida de novo. Então, ó, a gente vê que a dívida líquida sobre a EBITDA da empresa aqui decresce 20% ao ano. Então, ela cai vertiginosamente. Cai até mais do que os bons indicadores aqui, os indicadores positivos sobem. Terminada essa tabulação, a gente vem aqui, coloca o símbolo da VEG, o código da negociação na bolsa, dá um enterzinho e voilá, tudo começa a se formar, né? Agora sim, a gente viu aqui a empresa super redonda, tudo funcionando, tudo bonitinho, ó, tudo aqui ok, amarelinho, tudo aqui ok, tudo crescente, né? Tudo crescendo assim como um relógio, um amarrado com o outro, crescimento da receita líquida amarrado com eficiência, eficiência amarrado com o lucro líquido, lucro amarrado também com patrimônio, todo mundo crescendo muito alinhado. A gente vê, ó, pelas próprias cores aqui, nada a apontar como errado, tá? Tudo muito bem. Agora que a gente vai começar a ver a parte vermelha da empresa. Sendo a empresa aqui uma empresa muito certa, muito padrão, de um ramo de negócio muito legal também, o pessoal gosta bastante, né? Que é a questão dessa indústria de motores. O pessoal, o mercado precifica ela agora nos múltiplos bem interessantes, né? Vamos ver aqui primeiro as cotações. Cotação histórica que passou de R$ 4,00 em 2009 para 5 em 2010, 5,50 em 2011, 5,50 aqui em 2010, manteve em 2011, cresceu um pouquinho em 2012, 2013 deu um salto um pouco maior, 2014 ela sobe de novo, 2015 sobe, 2016 desce um pouco, cai em 2017, sobe em 2018 e 2019 a gente está com essa média bem aqui. Lembrando que isso aqui não é a cotação atual, tá, gente? É somando todas as cotações, todos os preços no fechamento do pregão da B3 e depois tirando uma média aritmética, tá? A gente vai ter esse aqui 21,15. Vamos lá, PL, que é o termômetro que vai nos guiar bem nisso. 2009, na precificação, 2009 aqui a gente tem um PL 16, 21 em 2010, 19 em 2011, 18, 20, 22, 22,4, 21,2. Então a gente vê aqui que ele fica mais ou menos na mesma média aqui a partir de 2010, né? Só que em 2017 ele dá esse salto para 26, 2018 sobe mais um pouquinho, 2019 ele dá esse PL aqui de 30,3. Mas se a gente for ver como é que está esse PL agora, ó, 45,6. Porque esse PL que ele está calculado aqui em cima dessa média, tá bom, gente? Mas a VEG tem subido muito nas últimas semanas. Tá um negócio assim absurdo. Por isso que eu decidi fazer logo essa análise fundamentalista para mostrar os números dela, que os números dela são bons, e para a gente fazer esse valuation e conversar se o preço dela está justo, se está muito caro ou não, tá bom? Vamos lá, o PVP dela aqui é extremamente elevado, né? Ou seja, indica aqui que a ação está cara, indicava aqui também, indicava. Então, ó, tradicionalmente a ação está indicada como cara. Tá? Se a gente colocar aqui a VP, pronto. Então assim, porque acima, ó, qual é o padrão que eu coloco aqui? Ó? Preço de cotação dividido pelo valor patrimonial da ação, né? O PVP. É o valor, valores acima de 3 é indicativo de que a ação pode estar cara. Valores abaixo de 1 indicam que o mercado não acredita no potencial dela. Ou seja, o mercado sempre acreditou e pagou um ágio muito alto para essa empresa. Acontece que agora, não, mesmo com esse preço baixo aqui, que são só médias de 2019, né? A gente está numa crescente muito maior do que esse aqui. Os números já são expressivamente
o topo histórico da empresa, tá bom? A gente vem aqui para o preço sobre EBIT também, ó, tem, em 2019 é o único ano que ele está ok. Para o nosso método de precificação, a gente vê que a empresa tá bem esticada aqui, né? Só tem, enquanto aqui embaixo, na parte de baixo da planilha, a gente vê que tudo tá verdinho, amarelinho, bonitinho, né? Em cima, quando a gente já vai tratar da parte do preço, a gente já vê que quase tudo fica vermelho, né? O EV/EBITDA também é a mesma coisa, tudo vermelho, de acordo com o padrão que eu coloquei aqui. Isso indica que a ação poderia estar esticada, né? Então, vamos lá, 19,5. Vamos ver aqui como é que estão esses crescimentos aqui anualizados. Pronto, então aqui ó, a gente vê que a expectativa que o mercado coloca. Não estando esse preço, né? Olha quanto é que isso aqui só em cima da média, tá bom, gente? Olha o crescimento anual da cotação, 17,23. Ou seja, a empresa cresce lucro, vamos para o lucro, né? Porque a empresa é lucro, eu não quero saber se ela faz turbina, se ela vende palitos de dente, o que é que seja. Eu quero saber do lucro dela e porque é isso que vai retornar para mim e é isso que vai fazer ela crescer também. Então vamos lá. Ela cresce a uma taxa anual, né, anualizada aqui, de 10,13%. Só que a cotação está crescendo uma taxa anualizada de 17,23%. E se eu trouxer, ó, vamos trazer aqui um dado interessante, que é para a gente ver com relação à cotação atual mesmo, né? Deixa eu tirar esse valor daqui. Eu vou colocar isso aqui só por enquanto, tá? Pronto. Olha o que é que ela tem crescido aí. Então, ó, o lucro cresce 10%, 0,13 ao ano, e a cotação cresce 21,98. Ou seja, o mercado está precificando ela assim a múltiplos nesse momento agora, né? Eu estou aqui em 4 de dezembro, quase na hora do fechamento, e a gente está com preço de 31,47 conforme a gente colocou aqui. Então o mercado está colocando múltiplos nela muito acima do crescimento do lucro. Ela está precificando talvez essa robustez da empresa em apresentar esses números, né, dela funcionar como esse relógio. Só que para mim, né, eu vejo que a empresa é uma empresa boa, que ela é muito redondinha, só que eu não compro muito essa ideia, né? Por quê? Porque eu não preciso ter a VEG na minha carteira. E a gente vai conversar mais na frente sobre isso. Vamos nos ater aqui aos últimos pontos aqui, né? Vamos ver aqui então, lucro por ação. A gente tem um lucro por ação aqui nos referenciais da ação. Lucro por ação de 69 centavos, valor patrimonial por ação de R$ 4,05, né? Bem distante de lá. Se você for ver uma Energias do Brasil, por exemplo, a cotação deve estar uns R$ 20 agora. Opa! Está uns R$ 20 e ela tem um VPA de, salvo engano, parece que é 17,90. Depois eu vejo, mas é mais ou menos nessa casa. Olha como é próximo. Olha como é próximo. É por isso que eu acho que a Energias do Brasil tá muito barata, né? Dá para eu comprar, né? Eu volto a repetir, não são indicativos de compra ou de venda aqui no canal, mas para mim, na minha percepção, para adquirir para minha carteira, eu acho que a Energias do Brasil está muito barata, né? Olha a discrepância aqui, certo? Energias do Brasil, VPA 17,90, preço da cotação R$ 20. VEG, VPA R$ 4, preço da cotação 31. Assim, é isso que eu analiso. Eu não estou dizendo que a empresa não é boa, tá? Estou dizendo que ela está exageradamente cara. E quando você compra exageradamente caro, você acaba se expondo de maneira exagerada a risco. É isso que eu defendo, gente. Não precisa a pessoa se expor. Ah, mas a VEG tem um potencial. Certo, a VEG tem um potencial e outras também têm. Por que eu vou me expor muito mais na VEG do que em outras empresas que também têm potencial e não estão tão caras, né? Então, vamos aqui. VPA R$ 4, prosseguindo, né? Olha o PL dela. PL topo histórico. A gente está comprando. Quem está comprando agora está comprando a VEG mais cara do que ela já esteve na história da existência dela na bolsa.
ela nunca esteve tão cara, né? Olha aqui o PL, porque a gente vendo pelo PL não é só uma questão de número, né? Porque número no futuro trazido a valor presente, né? Digamos de 2009 a 2019, esse 21 ele não é R$ 21 aqui, né? Ele é mais barato também. Então, uma boa medida é pegar pelo PL. Então, se a gente olhar o PL histórico aqui, 16, 21, 19, 18, 20, 22, 22, 21, 26, já começa a crescer, 27, 30, e olha aqui quem está comprando hoje, 45. Eu não vejo nenhuma margem de segurança numa compra dessa, nesse preço, né? Olha o PVP. PVP depois de 3 para mim já tá ficando caro, tá ficando esticado, né? Que tá chegando em 8. Olha o preço sobre a bit, né? Quase 40, né? Quanto mais baixo isso aqui, essa relação, melhor. EV sobre a bit, quase 40 também. Então, gente, visto isso aqui, ó, a gente com os mesmos percentuais de segurança, colocando nosso prêmio de risco em 25%, colocando aqui nosso índice de crescimento projetado só em 50% do que ela vinha apresentando, a gente acaba chegando nesses valuations aqui, né? Preço atual da cotação 31,47. Tá? Isso aqui é atualizado online, pode mudar daqui a pouco, tá bom? Pode crescer, pode descer. Cada 15 minutos isso aqui muda. Hoje ela está subindo 2,47. O dividend yield dela aqui, 1%. Né? É 1%. Ponto. Acabou. 1% que ela está pagando para você. Em cima desse preço. Né? Se você pagar esse preço aqui, pelo payout que ela está dando, 32 centavos, você vai estar ganhando 1%. Qual é a diferença disso aqui para você em relação à Selic? Não fazendo um comparativo, tá bom, gente? Eu sei que renda variável é diferente de renda fixa, mas é só para a gente ter um parâmetro com algo, uma taxa base de juros aqui da economia. Então, ela está quase 80% a menos do que o investimento em Selic. Né? A média, a gente vê aqui a média das últimas 20 dos últimos 20 pregões, a gente está com preço de 29,23, preço médio. Dos últimos 30, a gente está com preço de 29,08, deu uma decaída. Dos últimos 50, 27,63. Dos últimos 100, 24,24. Dos últimos 150, 23. Vamos indo aqui para a gente olhar, né? Os últimos 200, 23 de novo. 22. Pronto, já deu para a gente. 22, 19, né? Já deu para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu voltar aqui para os 20. Já deu para a gente visualizar que ela está numa ascendência constante. Então, hoje, quem está pagando aqui, comprando VEG, está comprando até praticamente 31,50. Agora vamos para os valuations. Né? O valuation do lucro líquido, que ela apresenta esse crescimento de lucro de 10%, 10,13% que a gente apresentou ali embaixo. Mostrou por que é 10,13% e o que é que ela evolui de fato. Se ela continuar com esse mesmo crescimento que ela vem apresentando nos últimos 10 anos, a ação teria que custar aqui R$10,99, ou seja, ela tem um downside de 65,07%. Já cresceu um pouquinho aqui a cotação, né? Então, cresceu mais. O downside dela aqui é de 65,14%. No valuation do fluxo de caixa livre, né? Lembrando que esses dois são os mais completos, que dão mais peso aqui no valuation. Ela tem um valuation de R$ 9,93 e um downside de 68,51. No valuation do book value, né, que é esse fluxo de caixa que a gente projeta, os fluxos de caixa que a empresa vem apresentando, pega o histórico passado, projeta no futuro, determina uma taxa na perpetuidade, faz um desconto de WACC, né, o VAC, e traz tudo a valor presente. Quando a gente traz isso aí, né, qual é o meio? A gente estuda o que a empresa aconteceu nos últimos 10 anos, tenta fazer uma projeção para ela, coloca uma margem de segurança, como se ela crescesse um pouco menos, e acontece que o valor que a gente encontra é esse aqui, R$ 9,93. Ou seja, dá um site de 68,51. Muito ruim, né? Muito distante. Então, o book value aqui também, a mesma coisa, R$ 7,18. Dá um site de 77. Valor de intrínseco de Graham, 7,92. Downside de 74,87.
A gente vê aqui a cotação, né? Deixa eu apagar aqui essa. Eu vou tirar aqui, acho que nas próximas, tirar aqui do nosso gráfico, para ficar só mesmo os valuations, né? Para não ficar a média. Deixar a média só aqui, só para a gente bater um papo rápido. Então, ó, se a gente for ver qual é a cotação do dia, né? Visualmente é isso aqui, a cotação do dia é R$ 31. E o valuation do lucro líquido, bem aqui, 10,99. Valuation do fluxo de caixa, 9,93. Valuation do book value corrente, 7,18. Valuation intrínseco de Graham, 7,92. Então, assim, muito distante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado coloca uma expectativa nela tremenda, né? Ele deposita assim, uma fé inabalável de que a empresa vai continuar apresentando múltiplos crescentes, vai continuar sendo uma empresa muito estável, que ela tem um futuro de crescimento muito maior do que ela já apresentou até agora. Só que assim, são muitas vertentes de expectativa, né? Então, se alguma ou algumas delas não começarem a se cumprir ou não se cumprirem na proporção que foi imaginado, o valor da empresa já começa a despencar. Então a gente fica sem nenhum escudo, sem nenhuma proteção, sem nenhuma margem. Então a gente fica totalmente exposto. A VEG é boa? É. Eu preciso dela na minha carteira? Não, não preciso. Tem outras empresas no mercado que servem para a tática do buy and hold, que não estão tão caras. Olha aqui, ó, tudo vermelho. Tudo indica que esse preço aqui está exacerbadamente caro. Quem assistiu aqui o meu último vídeo, né, que foi da Hypera Pharma, da Hype 3, constatou que um dos valuations já dava compra, né? O outro por pouco ainda não dava compra, e eu falei que talvez fosse esperar. Mas eu digo uma coisa, se eu faço aquela compra com o valuation que já foi apresentado, que só um deles deu um upside, eu ficaria muito tranquilo. Eu ficaria muito tranquilo porque um deles, um dos valuations fortes, já apresentou um upside. Então eu já tenho uma margem de segurança boa lá dentro. Aqui, se eu comprasse, eu não ia ficar tão tranquilo. Porque eu sei que eu ia estar muito exposto, pagando muito caro. Está muito caro essa empresa. Não estou dizendo que a empresa não é boa. A empresa é boa, a empresa é sólida, a empresa funciona como um relógio suíço. Só que não é por conta disso que eu vou ter que pagar um preço estratosférico. Tá bom, gente? A gente está no topo histórico. Então, para mim, né, na minha percepção, eu estou fora de VEG, pelo menos por enquanto. De repente, se ela der uma ajustada, se ela cair, se ela voltar a uma média de um PL histórico que ela tem aqui, porque eu não vejo nenhum crescimento, pelo menos aqui numérico, só se no case, estudando mais a fundo, ela tem um projeto aí magnânimo que vai fazer isso aqui, a empresa dar um salto. Mas pelo que eu vejo, ela funciona como um relógio, vem crescendo aos poucos, crescendo aos poucos, crescendo aos poucos. Só que o preço não vem crescendo aos poucos. O preço deu um salto exorbitante. Então, para mim, por hora, VEG está fora da minha carteira. Tá? Eu espero aí que tenha sido de valia para todos que ficaram comigo até agora, para assistir o canal. Não esqueçam de curtir, por favor, a gente precisa aí de apoio para o canal. Curtam esse vídeo, se inscrevam para receber nossos vídeos de análise fundamentalista, né? A gente estuda aqui todo a parte evolutiva contábil aqui da empresa, as principais partes, depois parte para um valuation fundamentado, né? Não é só chegar aqui e jogar, eu acho que é esse preço, não. A gente demonstra tudo, todo o histórico passado, faz uma evolução futura, faz os cálculos necessários, faz os comentários sobre os fundamentos da empresa e depois a gente debate por último aqui o valuation, tá? Então não se esqueça, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Até a próxima, forte abraço, pequeno investidor!